Yuri, satisfação tê-lo aqui no programa Mais Saudável do Rádio para falar de um tema muito bacana. Estima-se que no Brasil existam mais de 14 milhões de cardiopatas, ou seja, pessoas que têm problemas de doenças cardíacas, convivem com essas doenças. Com o aumento da expectativa de vida da população, a previsão é que esse número cresça, acarretando ainda mais danos pessoais, sociais e econômicos. Uma crença foi construída e ganhou força ao longo de décadas, fazendo muitos acreditarem que o esforço excessivo seria o causador de problemas do coração. A partir desse conceito errôneo, aconselhava-se que os pacientes com doenças cardíacas deveriam repousar para recuperar suas forças. No entanto, os estudos mais recentes apontam justamente o contrário. A reabilitação cardíaca hoje é uma realidade. Doutor Yuri, boa tarde, feliz Dia do Médico, parabéns por ter escolhido uma profissão que eu acredito, eu não o vejo sendo um engenheiro, um arquiteto, uma prancheta na mão. Você estava me falando de projetos aqui, eu não lhe vejo com uma prancheta na mão, não lhe vejo com um desenho arquitetônico, né? Não lhe vejo como um representante do povo, não lhe vejo como um político, não sei das suas aspirações, mas não lhe vejo como tal. Mas quando eu lhe vejo, realmente, você tinha que ser médico mesmo. Boa tarde, parabéns. Boa tarde, obrigado pelas felicitações. Estendo também as felicitações a todos os colegas aqui do estado, do mundo todo, né? Nós, como profissionais da saúde, sofremos muito nesses quase 2 anos de cuidados super intensivos com a saúde da população. Isso desgasta muito a gente, né? Como emocionalmente, fisicamente também, porque muitos deram literalmente o sangue para que a saúde alcançasse a todos. E é com imenso prazer que a gente está aqui mais uma vez. E de médico e louco todo mundo tem um pouco, é a mais pura realidade. Verdade. Porque você estava falando aí que eu não vejo assim assado, mas a gente, no dia a dia, a gente estabelece essas funções, mesmo que não com a carteira assinada formalmente, mas informalmente a gente faz, porque você vai construir uma casa, por exemplo, na minha casa, quando eu fui fazer a reforma, eu fiz um esboço do projeto arquitetônico, né? Eu sempre gostei disso. Eu fiz o projeto da cozinha, mexi no projeto da arquiteta da área de lazer, né? Aí, política, você sempre está fazendo política, né? A boa política. Uhum. A gente sempre está fazendo as relações interpessoais. Uhum. Né? Então a gente age em várias conhecimento a todo dia, né? De maneira informal, claro, né? Uhum. Verdade. Vozeirão, né, Nando? Vozeirão, né? Você viu aí, né? Você já imaginou um cardiopata fazendo a consulta com o doutor Yuri? O cara é calma, né? Já chega lá, a frequência cardíaca já diminui um bocado, né? Já dá 50, se a sua pressão tiver 18, já cai para 9. Acaba com a arritmia. Já acaba com a arritmia. Se colocar o Nando Martins, então, para trabalhar com cardiologista, então pronto, não precisa de remédio. É só colocar. Vamos conversar, fazer uma dupla. Doutor, doenças do coração podem ser extremamente limitantes fisicamente. Alguns cardiopatas chegam ao ponto de não conseguir realizar atividades básicas diárias, como pentear o próprio cabelo ou tomar banho. Sentem constantemente fraqueza muscular, cansaço e falta de ar. Por outro lado, o que se observa em centros de reabilitação é que com estímulos físicos e acompanhamento adequado, isso pode ser revertido e prevenido, tornando funcionais os pacientes que outrora dependiam de cuidados constantes. Gente, você pode participar pelo 99639-8389, o WhatsApp da NN, 99639-8389. O assunto é: tenho problema do coração, posso fazer exercícios físicos? Esse é o tema de hoje. E você que está ouvindo a gente, que acompanha as nossas imagens, estamos no NN Play Esportes, tá? Não tem o Ezinho não, é NN Play, S de sapo, Esportes, tá bom? Isso mesmo, então você vai lá e vai assistir a gente lá, coloca o sininho, dá aquele joinha e faça o seu comentário. Então, doutor, como é que a gente pode fazer isso? Outro lado, em alguns centros de reabilitação,
é que com estímulos físicos e acompanhamento adequado, isso pode ser revertido e prevenido. Ou seja, quem estava ali sentindo fraqueza muscular, cansaço e falta de ar, isso pode ser revertido e prevenido, tornando funcionais os pacientes que outrora dependiam de cuidados constantes. Exatamente. Em primeiro lugar, é bom a gente ter a seguinte noção: o que é atividade física e o que é exercício físico. Perfeito. Né? Atividade física, eu estou levantando o braço, isso é uma atividade física. Estou tomando café, eu estou movimentando, isso é uma atividade física. Eu levanto da cama, de uma cadeira, isso é uma atividade física. Muito simples, muito simplória, mas é. Exercício físico é aquele tipo de atividade que você faz, de preferência com regularidade, com um certo grau de intensidade, de acordo com condições muito específicas do indivíduo, né? E que vão movimentar um grupamento muscular ou vários grupamentos musculares para melhorar a condição física do indivíduo. No nosso modo de ver, nossa perspectiva, principalmente as funções cardiorrespiratórias, né? Para dar melhor qualidade de vida e fazer essa reabilitação. E existem vários centros no Brasil, em Alagoas a gente tem, mas em Maceió, claro, de reabilitação cardiovascular. O que é isso? Uma pessoa que é cardiopata, o que é cardiopata? Eu sou hipertenso, eu sou cardiopata? Não. Eu ouço muitas pessoas dizerem: eu tenho pressão alta, tenho problema no coração, eu sou cardiopata. Não é. Cardiopata é aquele paciente que teve um infarto, ficou com uma sequela, fez uma angioplastia, né? Tem uma pressão alta e a pressão já alterou a estrutura do coração, né? Ou ele ficou muito espesso, uma espessura muito grande, ou começou a dilatar. Aí sim você se torna um cardiopata, tá? Quando tem as sequelas das doenças de base, um diabetes, uma hipertensão e outras, o colesterol alto, né? E por aí vai. Então a gente tem em torno de 15 milhões de cardiopatas no Brasil. E a nossa expectativa de vida, ela tem aumentado muito. Na década de 30, 40, a nossa expectativa de vida no Brasil girava em torno de 40 a 45 anos. Quando a gente vai ler os livros dos poetas daquela época, né? Quase todo mundo morria de tuberculose, de pneumonia, de infecções, quase não tinha antibiótico. Você tinha uma tuberculose, morria de tuberculose. Grandes poetas, grandes escritores morreram com 30 e poucos, 40, 45 anos, né? Hoje em dia a nossa expectativa de vida gira em torno de 70 e poucos anos, 75, 80 anos, e ela vai aumentar, né? E o que vai acontecer com isso? O que tem acontecido com isso? A perspectiva da Organização Mundial de Saúde é que por volta do ano 2030, 2040, por aí, 50, a gente vai ter mais idosos do que crianças, do que jovens no planeta. E a gente tem que estar preparado como sociedade, como cuidados de saúde, para dar qualidade de vida e de trabalho para essas pessoas, porque não tem previdência social que dê conta de pagar essa avalanche de pessoas que vão depender de uma aposentadoria por invalidez ou por idade, né? Por isso que os governos já se preocupam há muito tempo, já estão mirando o futuro para manter a população saudável e com condições de se manter, né? E na verdade são problemas muito amplos e que atingem todos os setores da sociedade, tá? Então, uma pessoa que é cardiopata, fazendo com regularidade os exercícios físicos, né, de acordo com a capacidade e a necessidade de cada um, né, consegue até reverter os problemas de saúde da cardiopatia que tinham antes. Ou até manter estacionado por um longo tempo, o que já é um grande ganho, né? Não deixa a doença evoluir, piorar, para ter uma melhor qualidade de vida e viver mais tempo. Perfeito. É comum acreditar que portadores de problemas no coração só podem fazer atividades físicas leves, como caminhadas e alongamentos. Doutor, isso é um mito ou é verdade? Por ignorância e desconhecimento,
das pessoas, principalmente os pacientes que são operados, né? Ou que tiveram um infarto. Lógico que no início a gente tem que ter os cuidados, né? De preferência, os exercícios físicos devem ser supervisionados, e aí a necessidade de a gente ter uma equipe para fazer essa reabilitação cardiovascular dessas pessoas, tá? Ter alguém que conheça um teste ergométrico, um teste ergoespirométrico, o ecocardiograma, as condições clínicas do paciente, uma equipe de preferência, né? No mundo ideal, um educador físico, uma nutricionista, né? Um fisioterapeuta, um médico, enfermeira, né? São coisas do mundo ideal que a gente tem que pensar nisso, apesar de parecer utópico, né? Mas que a gente tem que pensar nisso para já ir formatando esse tipo de perfil para a gente conseguir fazer no futuro, né? Pode ser um sonho, parece que inatingível agora, mas se a gente não pensar nisso, a gente nunca vai fazer. Mas então, com todo esse rol de profissionais, a gente consegue oferecer para as pessoas uma qualidade de vida aceitável, né? E também isso mexe com o emocional dos indivíduos, né? Quando a gente tem um paciente que fez uma ponte safena ou implante de uma prótese, né, no lugar de uma válvula no coração, quando a gente já dá a notícia que ele vai precisar fazer isso, já se instala uma depressão. Então a gente já tem que tomar as medidas nesse momento, e já sabe que a depressão, quando instalada, depois de um pós-operatório, depois de um tratamento mais invasivo, ela vai se intensificar. E aí o psicólogo também entra nesse quadro de profissionais, né? E a gente planejando, a gente consegue estabilizar um paciente desse e atividades leves no início, né? Mas elas vão ter que ser sempre intensificadas, vão ter que ser aumentadas, de acordo com o perfil de cada indivíduo. Se ele tem muita arritmia quando faz exercício físico, ele não pode ultrapassar certo limite, né? Se ele tem outras condições no coração que impeçam a prática de exercícios físicos muito intensos, a gente tem condições de graduar isso com o teste ergométrico de forma indireta, com o teste ergoespirométrico também de forma indireta, mas muito mais precisa, né? Com a avaliação do ecocardiograma, do eletro, a condição clínica do paciente mesmo. Tem um exame muito simples que se faz, que é o teste de caminhada de 6 minutos. Né? A gente manda o paciente antes de dar alta do hospital, por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, ou pós-operatório, deixa ele caminhando no corredor com as medidas, né, de distância, vê quanto ele caminha nesses 6 minutos. E quanto mais ele caminhar, melhor a condição física dele. É um teste muito simples, que dá muita informação para a gente poder começar uma orientação para o paciente. Perfeito. Eu tenho acompanhado. Ontem nós fizemos os nossos primeiros 13 quilômetros pedalando, eu e Dona Valéria Pepes, né? E para quem está iniciando, muita coisa. Para os profissionais que já andam 40, pedalam 40, 50, 60, não é nada, né? Mas ninguém começou pedalando 50, 60, né? Eu comecei pedalando 9, depois caiu para 8.9, depois foi para 9.3, depois foi para quase 10, 9.95, e ontem nós conseguimos pedalar, então, finalmente 13 quilômetros. E a gente quer, a cada dia que passa, aprimorar isso. E a gente percebe, doutor, que o nosso corpo ele vai se adaptando. A ideia que dá é que quando a gente pedalou os primeiros 10, eu digo, eu vou morrer, né? Você fica, né, Nando? O cara que tá assim, jogar bola como o Nando. O Nando é um excelente jogador de futebol, society, né? Torcedor do Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama. Espero que suba, viu, Nando? Sou flamenguista, mas é muito ruim. Na realidade, eu não sou um flamenguista chato, não. Porque tem aquele cara que é pé no saco, né? De ambas as torcidas, né? Torce pro outro. Se o outro estiver na Série Z, tá bom. Pra mim, não. Eu quero ver o Vasco da Gama na Série A, sim. Por que não? Né? Então, vamos lá. Então, quando a gente começou, a gente percebe que eu tô morrendo, não vou aguentar mais isso, não. No segundo dia, você já tá mais... Opa, o corpo já diz assim, eu tô aqui, eu tô vivo, eu tô tranquilo, André Pepe, vai-se embora. E aí, e por aí sucessivamente, doutor. Ontem nós pedalamos 13. Hoje, né, a gente não pedalou, mas eu tenho certeza que amanhã, quando nós formos fazer o pedal, a gente vai entender que o nosso corpo diz assim, André, você já deixou uma marca aqui. E dessa marca para frente, você tem uma margem de segurança. Você pode, claro, gente, viu?
eu não sou cardiopata, então por isso que eu não procurei a assistência de um profissional da cardiologia. Bom registrar isso, para que você não saia pedalando, você cardiopata e saia jogando bola, porque isso pode ser, para mim pode ser nada, mas para você pode ser fatal, né, doutor? Exatamente. Para a gente fazer uma atividade física, um exercício físico desse nível, né, existem as graduações. Então, um atleta de elite, ele começa como um atleta amador, né? Vai começando devagarinho até atingir o ápice da sua atividade física, da sua performance, com o passar do tempo, né? Quem já fez academia sabe do que eu vou falar agora. Você vai fazer um exercício físico que não está acostumado, não está habituado, o que vai acontecer depois? Dor. Por quê? Porque no desenvolvimento do exercício físico, quando a gente sai daquela mesmice, impacta mais a musculatura, inflama a musculatura. Então, você está querendo dizer que o exercício físico, ele é inflamatório? Ele causa uma inflamação, tanto que se a gente fizer um exercício muito intenso, que não está habituado, a gente fica cheio de dores musculares, porque causa uma reação inflamatória na musculatura. Tá? Mas isso é bom. Por quê? Porque depois, quando a gente faz o repouso, existe o que a gente chama de estímulo à proliferação da musculatura, de novos vasos, de hipertrofia de músculos, né? Então existe meu professor de fisiologia do exercício, ele comenta sempre que o exercício físico é dois passos para trás e dois passos para frente e um para trás, né? Por quê? Você inflama a musculatura, você dá um passo para trás, aí recupera no repouso e dá dois passos para frente. Então, cada vez que você faz atividade física, existe uma inflamação e você tem que repousar. Cada um tem um período, alguns 24 horas, outros 36, 48 horas, e para você repetir o mesmo exercício físico, você espera pelo menos 24 horas para poder repetir o mesmo exercício, né? Porque tem que dar um tempo para a musculatura se reposicionar e se organizar. O que acontece? Atletas de elite funcionam um pouquinho diferente, porque eles sempre estão praticando no grau máximo em alta performance, sempre chegando no limite, e às vezes ultrapassam o limite, né? E aí causa muita lesão muscular. Quem faz muito exercício físico acaba tendo lesão de tendões, de musculatura, né? Então isso faz parte do programa de exercício físico. Então a gente tem que ter sempre em mente que procure um educador físico, professor de educação física, procure um fisioterapeuta, para ter esse acompanhamento e esse programa muito bem definido para se começar uma atividade física, se não é uma atividade simples, né? Você vai querer fazer um longão, né? Vai querer correr 10, 20 quilômetros, meia maratona, uma maratona, ou vai querer andar de bicicleta 50, 60, 80 quilômetros, tem que ter um acompanhamento, porque implica em cuidados da nutrição, da alimentação, em que período que você tem que se alimentar, o que você tem que comer, né? A preparação antes e a preparação depois, a hidratação. Então, são todos cuidados importantes que a gente tem que buscar para ter saúde mesmo. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para o Luciano, lá de São Sebastião, que está ligado aqui. Ele diz assim: oi, estou ligado no melhor do rádio, no melhor da tarde. Muito obrigado, Luciano. Um abraço aqui para Eduarda também, que está ouvindo a gente aqui, acompanhando, mandou mensagem aqui pelo WhatsApp da NN 99639-8389. A gente vai para o intervalo. Você pode deixar sua pergunta aqui. Tenho problema no coração, posso fazer exercícios físicos? O que é que você acha? André, eu sou hipertensa, sou hipertenso, eu devo... É uma grande pergunta, aliás, que vai ficar para o intervalo, né? Os hipertensos, aqueles que têm pressão alta, eles devem fazer, porque é a lógica. Peraí, André, se eu me exercitar, a minha frequência vai aumentar e a minha pressão vai aumentar. Correto? Não sei.
Quem tem CRM aqui é ele, né? Então ele vai responder pra gente depois do intervalo. Doutora Isabela Candiago, muito obrigado pela audiência. Feliz Dia do Médico. Parabéns pra você também, né? Afinal de contas, todo mundo merece ser parabenizado nesse dia tão importante para a classe médica brasileira, né? De todas as especialidades. Doutora Isabela Candiago, ultrassonografista aqui do CMI, grande abraço para você, muito obrigado pela audiência, e a todos do CMI, consultórios médicos integrados também, parabéns pelo seu dia. Você médico que está ouvindo a gente aqui, que está acompanhando a gente aqui, que acompanhar depois, parabéns pelo seu dia. Saúde em Foco entrevistando o Dr. Yuri Candiago, cardiologista. O tema é: tenho problemas no coração, posso fazer exercícios físicos? Um abraço aqui a Dona Hilda do Capim, ao Jaime de Penedo, que estão todos ligados aqui nas ondas da NN. Muito obrigado pela audiência de sempre. Nando, tem pergunta aí no nosso WhatsApp, no final 9731. Já tem o áudio que eu ouvi aqui, você pode até soltar já o áudio se você quiser, tá legal? A dúvida de um ouvinte nossa chamada, deixa eu ver aqui, Eduarda. Então manda ver aí o áudio. Boa tarde, André Pepes. Boa tarde, doutor Yuri. Me chamo Adriana. Eu gostaria de saber com o doutor Yuri, porque eu fiz um eletro e um eco. No eletro acusou repolarização ventricular. E no eco, no ecocardiograma que eu fiz, ele acusou prolapso valvar mitral com refluxo leve. Então eu gostaria de saber se eu posso, né, fazer caminhadas, se eu posso correr, né, essas coisas, que às vezes eu fico um pouco com medo, que eu sinto muitas palpitações. E eu gostaria de saber se esses problemas, né, eles são graves. E um pouquinho sobre esse problema, né, repolarização ventricular, e sobre essas válvulas mitrais. Eu gostaria muito que o doutor tirasse essas dúvidas para mim. E desejar, né, parabéns aí pelo Dia do Médico. E dizer que amo esse programa, muito bom mesmo, viu? Maravilhoso, tira nossas dúvidas, muito bom, não percam só o programa de vocês. Muito obrigada e boa tarde. Aí, doutor. Bom, o laudo de alteração da repolarização ventricular no eletrocardiograma é muito inespecífico, não diz que tem alguma coisa de errada, mas a gente não consegue definir exatamente o que é, né? São necessários outros exames. No caso dela, o mais importante é o prolapso, né? Tem o prolapso de válvula mitral, que é um movimento anormal da válvula mitral, que não é uma doença grave, tá? Não tem um sinal de gravidade só por ter um prolapso, e com uma insuficiência leve, ela disse. Muitas pessoas convivem muito bem, quase todo mundo convive muito bem com o prolapso de válvula mitral, sem grandes implicações, sem grandes limitações. Uhum. O principal sintoma de quem tem prolapso é a falta de ar e palpitações quando faz exercícios físicos. Então, a análise tem que ser muito individualizada para a gente saber o que a sua condição permite fazer, né? E existem exames para fazer isso, um teste ergométrico, uma caminhada, até o relato do que você já faz no dia a dia, para a gente poder sentir até onde você pode ir, se pode ultrapassar um pouco, fazer um teste de capacidade, né? Uhum. Mas deixa de ser um problema grave. Claro que tem casos de prolapso que tem uma maior gravidade, outros menos, principalmente aquele prolapso que tem uma insuficiência moderada ou importante, porque aí sim causa mais sintomas ainda, e esses pacientes muitas vezes são levados a uma cirurgia para corrigir esse problema na válvula, fazer uma plástica na válvula. Quase sempre se consegue fazer uma plástica na válvula sem colocar prótese, fica com a válvula nativa, sua válvula, e só dá aquele releitura na válvula, tá? Ela dura mais tempo do que botar uma prótese. Uhum. E tem casos muito específicos em que aparecem arritmias graves no prolapso, e eu acredito que não seja o caso, porque senão você teria falado, e a gente consegue ver no ecocardiograma disfunções da base da válvula. Isso é só quem faz eco mesmo que consegue identificar. Aí sim é um sinal grave, tá? Mas só prolapso não é motivo de espanto e nem de preocupação. Eu sei que muitas pessoas, como eu estava falando em off com o André aqui,
muitas pessoas que têm diagnóstico de cardiopatia ou de um prolapso, que é uma doença muito comum, né? Ficam preocupadas, ficam deprimidas, né? Ansiosas, porque agora eu sou um cardiopata. Não, você tem problema na válvula, mas vai levar a vida normal. Algumas limitações vai ter, óbvio, porque se for correr, vai ter palpitações, vai cansar mais rápido. Então tem certas coisas que você pode não conseguir fazer, que os outros fazem. Mas nada impede que você faça caminhada ou ande mais rápido, num passo mais acelerado. Alguns graus de prolapso você pode até correr, né? Mas isso tem que ser avaliado com um médico cardiologista de preferência. Perfeito, está respondido aí então. Mas doutor, o que é para quem está em casa, está ouvindo o palavrão, né? O prolapso. O que é o prolapso? O prolapso? O prolapso é um movimento anormal da válvula mitral, né? E ele é mais conhecido na válvula mitral, mas acontece nas outras válvulas também, na aórtica, na tricúspide, na pulmonar, né? Mas o modelo clássico é na válvula mitral, em que ela parece uma tenda, né? Vamos imaginar o seguinte: você tem um paraquedas, né? E tem aquelas cordas que estão ligadas ao paraquedista e ele está pula do avião e está com o paraquedas. Muito bem. Quando existe uma falha naquelas cordas ou na estrutura do paraquedas, ela muda a anatomia, muda aquele padrão que tinha para dar sustentação no ar. Uhum. Na válvula mitral acontece alguma coisa muito parecida. No eco a gente vê invertido, né, a válvula assim, e em vez de ela fechar para cima, ela faz um movimento para baixo. E a gente tem que medir isso para saber se o diagnóstico de prolapso está bem definido ou está no limite. E a gente coloca isso no laudo. Quando a válvula ela ultrapassa uma certa medida, ela retorna para dentro do ato esquerdo, né? Em vez de ela fechar assim para cima como se fosse uma cúpula, ela retorna isso, faz uma pressão dentro do ato esquerdo e causa arritmias, causa palpitações. Uhum. Tá? Esse movimento dela. Você está vendo aí a válvula mitral, né? Certo. Quando ela fecha bonitinho, direitinho, mas quando ela ultrapassa, ela faz um movimento para dentro do ato esquerdo, aumenta a pressão dentro do lado esquerdo e gera arritmias. Isso gera cansaço também, isso repercute no pulmão, né? Dá uma sensação de falta de ar, tá? Mas não é grave. A gente costuma dizer que você vai morrer com isso, mas não vai morrer disso. Era o que eu ia perguntar agora e já está respondido, né? Nadão, tem uma mensagem aí que a gente enviou, não sei, não dava para ouvir aqui, mas se for inerente aqui ao programa, é isso aí mesmo? A mensagem do Dr. Luiz Marcelo. Aí, se for sobre o programa, você ouve aí primeiro e manda. Tá no ponto? Então vamos embora. Mensagem do Dr. Luiz Marcelo, da Clínica Diagnósticos. Vamos lá. André Pepe, estou aqui escutando aqui meu colega Yuri, escutando você aí. Programa maravilhoso. E claro, desejando a gente que é médico, né? A gente nessa nossa profissão, no nosso dia de hoje. Um dia de muita alegria e um dia de muita felicidade, que por essa nossa profissão que a gente escolheu e que a gente lida com muito respeito e com muito amor. Feliz Dia dos Médicos. Muito obrigado, doutor Luiz Marcelo, da Clínica Diagnósticos. Vai estar aqui com a gente na quinta-feira. Marcelo é um grande amigo. Faz anos que o Marcelo está aqui com a gente. Pioneiro aqui, resolveu apostar no Saúde em Foco, que é um dos queridinhos aqui, né? Quando ele vem pra cá, né? E agora ele solteirão com aquele carrão, rapaz, o negócio tá brabo, né, Marcelo? Eita, rapaz, o cara tá malhando, tá magrinho, tá parecendo, como é aquele Eduardo Costa, rapaz, aquele cantor, todo saradão, né? Mandou foto ontem, eu vi seu stories, viu, meu amigão? Você tá bem na fita, viu, Marcelo? Um grande abraço, parabéns pelo Dia do Médico também pra você, doutor Luiz Marcelo, e tudo de bom, e a gente se vê na quinta, doutor Yuri. Muito bem. Ele mandou um abraço pra você. Sim. A gente agradece, e a gente estende isso a toda a classe médica, não só aqui de Alagoas, da nossa cidade em Arapiraca, mas do mundo todo, porque foram quase 1 ano e meio muito sofridos para nós, né? Sim. Para todos os profissionais de saúde, e um período de muita luta e de muita expectativa no futuro, né? Que a gente tem muito o que fazer ainda. E uma das lições que eu costumo falar de vez em quando,
que a maioria das pessoas depreciam ou depreciavam o SUS e muitas encontraram o alívio nas portas do SUS, estabelecimentos do SUS. Então a gente tem que fortalecer essa entidade. Verdade. Porque você pode não ser que precise, pode ser que não precise, mas fatalmente o familiar seu vai precisar uma hora. Verdade. E um dos sistemas de saúde mais completos do mundo e único no mundo. Nenhum país tem um sistema único de saúde igual ao SUS aqui do Brasil. Olha, a Tereza Cristina lá de Garanhuns, ela diz o seguinte, doutor Yuri, olha o que é que ela manda aqui. Boa tarde, André, boa tarde, doutor. Tenho pressão alta e diabetes. Quando caminho um pouco mais do que de costume, fico muito cansada. Mas foi depois que tive Covid. O que faço para melhorar? Um abraço, Deus abençoe. Sinto uma dorzinha no peito quando faço o esforço. Tem muita informação aí. Paciente com hipertensão, quando o André estava falando antes no intervalo, quando a gente faz alguma atividade física, algum exercício físico, a pressão tende a subir, a se elevar. Isso é natural acontecer, isso é normal acontecer. Só que com o treinamento, essa elevação da pressão ela vai sendo amenizada, ela não se eleva tanto, tá? E com o uso de remédios adequados, que controla a pressão mesmo no exercício físico, né? Tem pessoas que reagem muito mal ao exercício físico. Então você vai fazer um exercício físico, a pressão estava 12/8 e passa de 20, 21, 22 num teste ergométrico, por exemplo, que reproduz o que você vai ter numa corrida, por exemplo, né? Então, por isso que uma pessoa que vai fazer uma atividade física de moderada a grande intensidade tem que passar por uma avaliação médica especializada para que diminua o risco de problemas e que seja bem orientada. O paciente que tem hipertensão tem esse porém, né? A pressão, se não estiver bem controlada, então não comece a fazer exercício físico. Controle primeiro a pressão para depois você fazer uma atividade física. Diabetes, um fator que tem tudo a ver com aterosclerose, com deposição de gordura, de cálcio, de placas nas artérias. Isso pode causar entupimento, junto com hipertensão, é outro fator, que eles juntos promovem a formação de placas de ateroma, de aterosclerose, placas de gordura, popularmente, nas artérias. Isso começa a gerar esse desconforto, essa dor, né? O cansaço, tanto da pressão quando se eleva, a gente fica um pouco mais cansado, dessas alterações na circulação próprias do diabetes, né? Da falta de preparo físico também, cardiorrespiratório, que tudo isso está envolvido. E uma informação adicional foi o Covid. Muitas pessoas que às vezes até estão assintomáticas tiveram inflamação na circulação do pulmão, circulação pulmonar, e não faziam atividade física. Ou se faziam, interromperam por algum tempo durante a pandemia e quando voltam, não tem aquele mesmo desempenho que tinham anteriormente. Sequela do Covid. Isso tem que ser tratado e tem que ser avaliado para saber, poxa, antes eu caminhava 5 km, ou corria 5 km, agora eu não aguento 1 km e não passo mais leve ainda. O que eu faço? Faça uma avaliação, faça um check-up, veja todas as condições para ver se essa inflamação no pulmão do Covid regrediu ou se ela continua, né? Avaliação respiratória também, com exames específicos para ver a capacidade respiratória, né? Se tem arritmia envolvida, é muito comum no paciente com Covid, né? Se a pressão está controlada, se o diabetes está controlado, se tem algum fator de isquemia, né? De insuficiência arterial, angina, que a gente chama, angina do peito, e tem que tratar tudo para você poder fazer. Claro que você não, se tiver essa limitação, vai ter que ficar preso numa cama, no sofá, não. Só que vai readequar a atividade física para o que você pode fazer, né? Se pode só caminhar, vá caminhar. Se pode correr, vá correr. Se é um nível intermediário, faça o intermediário. Tá respondido aí. Então, um abraço aqui também para o Wendel Almena, que está ouvindo a gente aqui, está vendo a gente aqui pelo NN Play. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Doutor, pressão alta, você já falou. E quem tem pressão baixa também? Porque pode ser uma preocupação só para quem tem pressão alta, quem tem pressão baixa mesmo. O senhor que já tem ali a pressão por 10/7, 10/6, 11/7, 11/6.
Tem que ter algum cuidado específico ao realizar atividades físicas ou está tudo certo? É o mesmo cuidado que todo mundo precisa ter, né? Reconhecer seus limites, reconhecer que não é só a pressão que importa, e sim as articulações, né? Porque todo exercício vai impactar num grupamento muscular. Se você vai andar de barco, por exemplo, vai fazer canoagem, o grupamento muscular envolvido é um. Se vai fazer bicicleta, os grupamentos musculares são diferentes, a intensidade é diferente. Se vai fazer corrida, são outros, né? Mas a pressão baixa é um termo que ele não tem um conceito muito bem estabelecido ainda, né? Porque eu conheci pessoas com pressão 8/4 que viviam muito bem, né? E sem problemas, né? É a natureza, a genética da pessoa que permite que ela tenha essa pressão, e no fundo é um fator de proteção contra a hipertensão. Porque se você já tiver uma pressão 12/8, a gente tem que lembrar que a idade é fatalmente um desenvolvimento da nossa condição e das nossas doenças. E a pressão vai aumentando com o passar do tempo, com o passar da idade. É uma doença do envelhecimento, como câncer, diabetes e outras doenças, né? Então, se tem uma pressão dita baixa, não se preocupe, né? Claro que tem que ter um planejamento, uma alimentação adequada antes do exercício físico, a quantidade de exercício que vai fazer, a hidratação antes, durante e depois, quanto tempo de exercício físico vai fazer, a intensidade desse exercício físico, para a gente fazer o cálculo de hidratação desse paciente, quanto que ele vai tomar de líquido, antes, durante e depois, a cada quanto tempo, e também de reposição de proteína, de carboidrato, de alguma coisa, um gel, uma pasta, para ele ficar comendo durante o exercício físico. Ok. Tem mensagem aí, Fernandão, da Edneuza Gadi, né? Vamos colocar aí no ar. Final 3786, tá aí. Vamos lá. Tem uma mensagem aqui também. Boa tarde, doutor. Tem uma semana que estou sentindo uma dor no peito. É dos dois lados. E quando pego o peso, uma dorzinha. Fiz eletrocardiograma, deu normal. Parabéns pelo dia do médico. Quem tá falando aqui é Yasmin. Muito comum acredito que seja jovem. É muito comum em jovens, ou quem tenha fator predisponente à lesão muscular, quando numa atividade de sobrecarga de peso, começar a desenvolver lesões musculares. Isso causa dor. E essas dores musculares, elas demoram horas, dias para desaparecerem. Né? E se a atividade física, o exercício físico realizado, ele é realizado com regularidade, com constância, né? Você trabalha carregando saco de batata todo dia, você vai ter a inflamação daquele grupamento muscular e vai ter sintomas enquanto não mudar de atividade ou não fizer uma reabilitação para fortalecer a musculatura para conseguir sustentar aquela sua atividade. Né? Ok, tá explicado aí. Então vamos lá, a mensagem da Edneuza. André, em nome da comadre Valdejane Novaes, eu quero parabenizar todos os médicos da nossa cidade de Arapiraca, do nosso estado de Alagoas, do nosso Brasil. Feliz Dia dos Médicos para vocês. Que Deus abençoe vocês. Bacana, muito obrigado, doutora Valdilane Farias. Mandei um grande abraço para ela hoje também. Mandei o nosso card, né, que nós colocamos aqui no começo do programa. A todos um excelente dia, feliz dia do médico, né? Doutora Valdilane Farias, uma grande médica, uma grande profissional aqui, a todos os profissionais da medicina. Doutor Yuri atende aqui nos consultórios médicos integrados, na Rua Fernandes Lima 345, em frente à Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima. O telefone para você que está precisando marcar com o cardiologista é 3522-3388. Lembrando que o Dr. Yuri está fazendo... Ainda tem mais áudio? Então, peraí, 3522-3388. Tem um detalhe, viu? O Dr. Yuri está fazendo os exames aí para o pessoal que foi aprovado no concurso da PM. A primeira fase é a fase escrita, né? Depois tem a fase física e depois tem que apresentar os exames. O Dr. Yuri está realizando esses exames, os exames exigidos aí para a questão da cardiologia. Vamos lá então, Lando. Boa tarde a todos que fazem a 91 FM. Adriana de Garanhuns. Tenho uma pergunta. A minha mãe, ela é hipertensa e diabética e teve Covid com sintomas leves. Só que depois da Covid, ela se queixa muito de palpitações. O coração dela acelera muito, fica palpitando muito. Isso é normal quando se tem Covid, já que ela é hipertensa e tem diabetes?
Boa tarde, beijo para vocês. Vamos lá. É incrível como a gente atende muitos pacientes com palpitações depois do Covid, né? A pressão alta, ela é um potencial gerador de arritmias, tá? Não quer dizer que todo mundo que tem a pressão alta vai ter arritmia, mas é uma condição que favorece o aparecimento de palpitações de arritmias. Junto com diabetes também, que pode causar algumas lesões vasculares no coração, nas artérias, também pode ocorrer arritmias por conta disso. E o Covid é uma doença inflamatória da circulação, não inflama o tecido pulmonar, inflama as artérias, né? O que acontece? O coração tem a circulação que a gente enxerga e a microcirculação. São pequenos vasos muito pequenos que inflamam também. Essa inflamação gera lesões, geram cicatrizes, e essas cicatrizes, como no infarto, por exemplo, geram arritmias, geram palpitações. Mas, graças a Deus, o arsenal terapêutico dos remédios que a gente tem hoje tem uma variedade muito grande, que a gente consegue controlar a grande maioria dessas complicações, né? Alguns pacientes precisam usar anticoagulante por algum tempo depois do Covid, né? Mas todo paciente que teve Covid, ele tem inflamação vascular nas suas artérias e precisa ser tratado. Existe tratamento para aliviar bastante esses sintomas e dar uma melhor qualidade de vida para quem sofre desse mal. Tá respondido aí então. Muito obrigado, doutor Yuri, pela concessão da entrevista e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado a todos que tiveram a paciência de nos ouvir, de nos ver aqui, e até breve.